Você já sentiu um peso no coração, como se algo estivesse errado entre você e Deus? Como se algo dentro de você dissesse que há algo a ser corrigido, mas você não soubesse exatamente como fazer isso? Todos nós, em algum momento, enfrentamos essa sensação de desconexão, aquela necessidade de recomeçar, de buscar um novo caminho. Mas o que realmente significa se arrepender? Será que basta sentir culpa? Será que basta dizer, me perdoe, para que tudo esteja resolvido? Hoje, vamos explorar a verdadeira tristeza segundo a Bíblia. Vamos entender como homens e mulheres de Deus passaram por esse processo e como o arrependimento verdadeiro não apenas nos faz sentir algo, mas nos leva a uma transformação real. Antes de começarmos, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. E eu quero saber, você já experimentou um arrependimento genuíno? Comenta aqui embaixo, porque sua experiência pode ajudar outras pessoas. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de arrependimento verdadeiro. E um dos mais impactantes é a história do rei Davi. Davi, um dos maiores reis de Israel, foi um homem segundo o coração de Deus, mas também cometeu erros graves. Um dos episódios mais marcantes foi quando ele se envolveu com Batseba e mandou matar seu marido, Urias. Davi tentou esconder seu pecado, mas Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Naquele momento, Davi poderia ter negado, poderia ter tentado justificar seus atos, mas em vez disso, ele reconheceu o seu erro e se humilhou diante de Deus. Em Salmos, capítulo 51, versículo 10, ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Esse é o verdadeiro arrependimento. Não é apenas um sentimento de culpa, mas um desejo profundo de mudança. Davi sabia que não bastava sentir tristeza pelo que fez. Ele precisava ser transformado. Agora, pense comigo. Quantas vezes nos arrependemos apenas da boca para fora? Dizemos que sentimos muito, mas no fundo não estamos dispostos a mudar. João Batista confrontava os fariseus e saduceus que vinham até ele apenas por aparência. Em Mateus, capítulo 3, versículo 8, ele os repreende dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, não adianta apenas dizer que nos arrependemos, nossas atitudes precisam mostrar essa mudança. Mas e quando o arrependimento não acontece da forma correta? Um exemplo trágico é Judas Iscariotes. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Quando percebeu a gravidade do seu ato, sentiu remorso. No entanto, ele não buscou a Deus, não se humilhou, não pediu perdão. Em vez disso, ele foi consumido pelo desespero e tomou a pior decisão possível. Agora, compare isso com Pedro. Pedro também falhou. Ele negou Jesus 3 vezes na noite em que ele foi preso. Mas qual foi a diferença? Pedro chorou amargamente, mas não fugiu da presença de Deus. Depois da ressurreição, Jesus o restaurou completamente. Em João, capítulo 21, versículos 15 a 17, vemos que Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro, arrependido, respondeu que sim. Jesus então lhe confiou a missão de apacentar suas ovelhas. Percebe a diferença? O arrependimento verdadeiro nos aproxima de Deus. O falso arrependimento, aquele que vem apenas do remorso sem mudança, nos afasta e nos destrói. Agora, pare um momento e reflita. Quando você se arrepende, você se aproxima ou se afasta de Deus? Desde o início, Deus sempre chamou seu povo ao arrependimento. No Antigo Testamento, os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel constantemente alertavam Israel sobre seus pecados, chamando-os a voltar para Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 18, traz um convite poderoso. Vinde então e argui-me, diz o Senhor,
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Esse é o coração de Deus. Ele não quer condenar, ele quer restaurar. No Novo Testamento, João Batista foi a voz que clamava no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Mateus, capítulo 3, versículo. Em Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus iniciou seu ministério com a mesma mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso mostra que arrependimento sempre foi essencial para um relacionamento com Deus. Não importa se estamos no Antigo ou no Novo Testamento, Deus sempre nos chama a reconhecer nossas falhas e a nos voltarmos para Ele. Mas, como podemos saber se nosso arrependimento é verdadeiro? A resposta está na transformação que ele produz. João Batista disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Em Mateus, capítulo 3, versículo 8. Se não há mudança de vida, o arrependimento não foi real. Outro sinal da verdadeira tristeza pelo pecado é o desejo de restauração. Se possível, devemos buscar corrigir nossos erros. Um grande exemplo disso é Zaqueu, o cobrador de impostos que encontrou Jesus. Ele decidiu devolver 4 vezes mais o que havia roubado. Veja, Jesus não pediu que ele fizesse isso, mas Zaqueu, movido pelo arrependimento genuíno, sentiu no coração o desejo de agir corretamente. Isso nos ensina que arrependimento não é apenas evitar pecar novamente, mas também consertar o que foi feito de errado sempre que possível. E tem mais: arrependimento não é algo que fazemos apenas uma vez na vida. Como humanos, falhamos constantemente. Por isso, devemos ter um coração sempre disposto a reconhecer nossas falhas e voltar para Deus. Isso significa pedir perdão a Deus todos os dias, não para viver na culpa, mas para andar na santidade. Significa também buscar mudanças reais. Se estamos lutando contra um pecado recorrente, precisamos tomar atitudes concretas para vencê-lo. A verdadeira sinceridade nos leva a restaurar relacionamentos quebrados, a pedir perdão e a perdoar. Jesus ensinou isso claramente em Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Percebe? O arrependimento verdadeiro também nos torna mais misericordiosos com os outros. Agora, quero que você pense: há algo em sua vida que precisa ser colocado diante de Deus hoje? Manter um coração sensível ao Espírito Santo é essencial. Quando Ele nos mostra algo que precisamos mudar, não devemos ignorar. Deus nos chama a um arrependimento que gera vida, paz e transformação. A verdadeira tristeza pelo pecado não é um fardo, mas um presente. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, de sermos restaurados e de vivermos segundo a sua vontade. O arrependimento verdadeiro não é algo superficial, mas uma mudança profunda no coração. Muitas vezes, achamos que basta sentir um pouco de remorso ou dizer algumas palavras de desculpa para Deus e para os outros. Mas o verdadeiro arrependimento vai além. Ele nos leva a uma transformação de vida, nos faz olhar para dentro de nós mesmos e perceber onde precisamos mudar. Deus não quer apenas que nos sintamos mal pelo que fizemos. Ele deseja que sejamos renovados, que nos voltemos para Ele de todo o coração. Ao longo das Escrituras, vemos que o arrependimento está sempre ligado à ação. Não basta reconhecer um erro, é necessário tomar atitudes concretas para abandoná-lo. Em diversas ocasiões, Deus falou ao seu povo através dos profetas, chamando-os ao arrependimento e mostrando que Ele está sempre pronto para perdoar. No livro de Joel,
há um convite claro. Agora, pois, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Esse trecho nos ensina algo muito importante. Naquela época, era comum que, ao demonstrar arrependimento, as pessoas rasgassem suas roupas como sinal de luto e tristeza. Mas Deus deixa claro que Ele não quer um arrependimento apenas exterior. Ele quer um arrependimento sincero, que vem de dentro. Rasgar as vestes não significava nada se o coração não estivesse verdadeiramente arrependido. Essa lição continua sendo atual. Não adianta termos uma aparência de santidade se, no nosso íntimo, não estamos dispostos a mudar. Outro ponto fundamental sobre o arrependimento verdadeiro é que ele nos leva a abandonar o pecado e buscar uma nova vida com Deus. Quando Jesus encontrou a mulher pega em adultério, muitos queriam apedrejá-la, pois era isso que a lei mandava. Mas Jesus, cheio de graça e misericórdia, disse a famosa frase: "Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela." Um a um, todos foram embora, pois ninguém podia se considerar totalmente justo. Mas Jesus não apenas a perdoou, ele disse: "Vai-te e não peques mais." Aqui está um ensinamento essencial. O perdão de Deus não é uma permissão para continuarmos no erro, mas um convite para uma nova vida. A verdadeira tristeza pelo pecado nos faz desejar mudança. Quem se arrepende genuinamente não quer mais permanecer no erro, mas busca se afastar dele. Muitas vezes, nossa luta contra o pecado parece difícil, mas Deus nos dá forças para vencê-lo. Paulo, ao escrever aos Coríntios, nos lembra que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Existe uma grande diferença entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A primeira nos leva a uma transformação real e nos aproxima de Deus. A segunda nos leva ao desespero, à culpa sem esperança, nos fazendo sentir indignos e sem saída. Podemos ver essa diferença claramente em duas figuras bíblicas que enfrentaram seus erros de formas completamente diferentes: Saul e Davi. Saul foi um rei que, ao ser confrontado por seus pecados, sempre tentava se justificar. Ele buscava desculpas e não demonstrava um arrependimento sincero. Quando Samuel o confrontou, ele até admitiu seu erro, mas estava mais preocupado com sua imagem diante do povo do que com sua relação com Deus. Diferente de Saul, Davi não apenas reconheceu seu pecado, mas clamou por uma transformação interior. Ele não tentou justificar sua falha, mas pediu que Deus mudasse seu coração. Quantas vezes agimos como Saul? Nos preocupamos mais com o que as pessoas vão pensar do que com o que Deus pensa de nós. Queremos parecer corretos, mas não estamos dispostos a lidar com nosso pecado de verdade. Mas Deus nos chama a agir como Davi, reconhecendo nossas falhas, confessando-as e permitindo que Ele nos transforme. Outro grande exemplo de arrependimento verdadeiro é encontrado na parábola do filho pródigo. Jesus conta a história de um jovem que pediu sua parte na herança, saiu de casa e desperdiçou tudo em uma vida de prazeres. Quando perdeu tudo e passou fome, ele finalmente caiu em si e disse: "Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti." Esse momento de reconhecimento foi essencial, mas ele não ficou apenas no pensamento. Ele se levantou e voltou para casa. E aqui vemos mais uma vez a graça de Deus. O pai não apenas o aceitou de volta, mas correu ao seu encontro, o abraçou e o restaurou.
Esse é o coração de Deus. Quando nos arrependemos de verdade, Ele não nos recebe com condenação, mas com amor. Ele não apenas nos perdoa, mas nos restaura e nos dá uma nova chance. O arrependimento verdadeiro não nos leva ao medo, mas à liberdade. Quando nos voltamos para Deus de todo o coração, encontramos paz e restauração. Ainda que tenhamos falhado, Ele nos convida a recomeçar. O próprio Jesus nos faz um convite especial. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O arrependimento nos leva até Jesus, e em sua presença encontramos descanso para nossas almas. Agora que compreendemos o que é o arrependimento verdadeiro, precisamos refletir sobre nossa própria vida. Será que temos nos arrependido de verdade ou apenas sentido culpa? Será que temos buscado a Deus sinceramente ou apenas tentando parecer espirituais para os outros? Deus nos chama a um arrependimento real, que gera frutos e nos transforma por completo. Se hoje você sente que precisa voltar para Deus, não ignore essa voz. Deus está pronto para te perdoar, te restaurar e te dar uma nova vida. Ele não quer que você viva preso ao passado, mas que experimente a alegria do perdão e da restauração. Se há algo em sua vida que precisa ser colocado diante de Deus, faça isso agora. Quero te convidar a orar e a entregar seu coração ao Senhor. Se essa mensagem falou com você, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode edificar outras pessoas. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Curtiu o vídeo? Na descrição, você encontra produtos incríveis para fortalecer sua fé e transformar seu dia. Confira agora.